disponibilizar para quem não conseguir entrar, tá bom? Mas então, vamos lá. Primeira coisa, quero que vocês entendam que a nossa visão como empresa não é ser só uma empresa de energia, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso. O nosso principal serviço e aquilo que trouxe, né, a iGreen para o mercado foi o desconto na fatura de energia do cliente, mas hoje a iGreen já não é mais só uma empresa de desconto na energia. Nós somos uma empresa de serviços essenciais. E aí, sempre que a gente pensa em serviços essenciais, a gente está falando de coisas que as pessoas realmente não vivem sem, coisas que as pessoas vão continuar a vida toda utilizando. E aí é por isso que a iGreen trouxe para a gente agora os seguros, tá? Só confirma para mim se vocês estão vendo mesmo a minha tela, porque eu não estou conseguindo ver. Tudo certo? Sim, tá aparecendo. Beleza, beleza. Então, é por isso que a iGreen trouxe para a gente, né, os seguros. Basicamente, gente, a Bem Protege, a BP Seguradora, é uma empresa que já existe, que já funciona. A operação ela já acontece de forma redondinha. Então, nós não criamos uma empresa de seguros do zero. Nós nos tornamos parceiros da BP Seguradora. Então, hoje, basicamente, qual que é o nosso trabalho como licenciado? É captar clientes para construir a nossa própria cartela de clientes dentro do mercado de seguros e construir a recorrência também, além de todos os serviços que a gente já tem. Por que eu vi uma oportunidade muito grande nesse mercado? Gente, é um mercado com milhões de clientes potenciais. Ele tem uma regulamentação que acabou de acontecer e aí isso traz para a gente uma oportunidade muito grande para quem decidir agir agora. Por quê? Eu quero mostrar para vocês dados que eles me passaram hoje. Primeiro, deixa eu perguntar, vocês sabem qual é a diferença entre proteção veicular e seguro tradicional? Vocês sabem me dizer qual que é a diferença? Vou esperar um pouquinho para vocês responderem. Não, Jamile falou que não. Então, eu vou explicar para vocês qual é a diferença. A proteção veicular, gente, ela é uma associação, basicamente. Tem uma grande diferença entre participar de uma associação e ter uma apólice emitida por uma seguradora fiscalizada pela SUSEP. Então, muitas pessoas acreditam que estão protegidas, inclusive, com certeza tem gente aqui nessa sala que acredita que tem o seu veículo protegido, mas não possuem as mesmas garantias de um seguro regulamentado. Então, o que eu vou explicar para vocês entenderem? Proteção veicular, que é a associação, ela funciona por meio de rateio entre associados. Então, não tem as mesmas garantias de um seguro regulamentado. O associado, ele tem menos respaldo em caso de conflito. Então, você tem que rezar para você não bater seu carro. Por quê? Se acontecer alguma coisa, você pode demorar muito tempo para receber um reembolso, por exemplo. Tá? Você não tem uma apólice formal e nem regras claras de cobertura ou indenização. Então, por exemplo, se ela resolve não te reembolsar, você não tem como abrir um processo, você não está assegurado de verdade. Isso é a associação. E aí, geralmente, as associações, né, ou a proteção veicular, ela te dá aquela facilidade, sem muita burocracia, ela não faz uma análise de perfil, ela pega a placa do carro, você paga ali mensal, que é muito parecido com o que a gente faz. Mas aí qual que é a nossa diferença? Nós somos uma seguradora. O que isso significa? Nós somos regulamentadas e fiscalizadas pela SUSEP, e eu vou explicar para vocês o que é, porque eu sei que é totalmente novo para todo mundo, esse ramo de seguros, acredito que para a maioria, então a gente não precisa saber, mas eu vou explicar para vocês. Então, nós somos regulamentados e fiscalizados, nós temos a apólice formal com regras claras de cobertura e indenização, e nós oferecemos segurança jurídica para o cliente. Então, o nosso cliente, ele está 100%, ele está assegurado, gente, de verdade. Nós temos garantias regulamentadas com um respaldo legal. Então, qual que é o nosso papel para o cliente hoje? É levar mais segurança, respaldo jurídico e tranquilidade para aquele cliente que tem uma família, ajudando eles migrarem para um seguro regulamentado. Por que eu estou falando em migrar? Porque olha só, os dados que eles me passaram hoje lá na BP.
Gente, hoje no Brasil existe um público estimado entre 6 e 7 milhões de brasileiros que utilizam proteção veicular, que são as associações, em vez de seguro tradicional. Então, de 6 a 7 milhões de pessoas que estão dentro das associações, que não têm segurança nenhuma. Esse é um mercado que tem muito potencial. E a gente pode ajudar essas 7 milhões de pessoas a migrarem para um seguro regulamentado e fiscalizado. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui no mercado do Brasil e tudo mais, e eu vou explicar isso para vocês. Então, 70% das pessoas que têm seguro hoje no Brasil, elas circulam sem qualquer tipo de proteção nos seus carros. 30% tem seguro. Desses 30%, metade disso, 15%, está na seguradora e os outros 15%, eles estão com as associações, só a proteção veicular. Então, vocês conseguem entender o tamanho do público que a gente tem para alcançar? Então, de 70% dos veículos do Brasil que tem algum tipo de proteção, 30% 30% dos veículos que existem no Brasil tem um tipo de proteção e 15% está numa seguradora normal e os outros 15% está com uma associação. E aí, qual que é o nosso público-alvo hoje no Brasil? O nosso público-alvo são essas pessoas que estão nas associações. Por quê, gente? A gente quer mostrar para essas pessoas que elas não estão seguras, certo? E que elas não estão em um órgão regulamentado pela SUSEP. Júlia, o que é a SUSEP que você está falando? É a Superintendência de Seguros Privados. Então, é um órgão do governo responsável por regulamentar, supervisionar e fiscalizar o mercado de seguros no Brasil. Então, ela vai garantir que a seguradora cumpra aquilo que prometeu para você, caso aconteça alguma coisa. Então, ela também garante que elas têm capacidade financeira para honrar as indenizações e que elas ofereçam mais segurança. Então, por exemplo, o que eles estavam explicando hoje para a gente? Você tem uma seguradora, você é uma associação e você quer virar uma seguradora. Para você virar uma seguradora, você precisa ter X milhões na sua conta que garantem que você vai conseguir indenizar os seus clientes se acontecer alguma coisa, certo? As associações não têm isso. É por isso que se acontecer alguma coisa, você corre o risco de não receber a sua indenização. Qualquer seguradora, para ela ser uma seguradora, ela precisa provar que ela tem esse dinheiro em caixa para indenizar esses clientes caso aconteça alguma coisa. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Pode falar aqui no chat para mim se não, tá bom? Que senão eu volto. E aí, aconteceu uma coisa muito importante, recentemente, tá? Acredito, pelo que eu conversei com eles, que foi nos últimos 2 anos, que foi uma regulamentação, é uma lei complementar 214. Essa lei, ela traz novas regras para o setor de proteção veicular. Então, o que acontece? As associações, elas têm 12 meses, tá? Para se adequar às exigências regulatórias, o que abre uma oportunidade enorme, gente, de migração para esses clientes que estão lá nas associações. Por quê? Porque a grande maioria das associações não vão ter caixa, elas não têm dinheiro para virar uma seguradora, porque elas não vão ter como comprovar que elas têm aquele dinheiro lá parado, bonitinho, para indenizar um cliente, todos os clientes, caso aconteça alguma coisa. Então, a gente tem uma brecha muito grande para pegar todos esses clientes e trazer para o nosso seguro. Só que o que acontece, gente, no nosso seguro? O nosso seguro, ele é extremamente simples, ele não é burocrático. A gente não faz análise de perfil, a gente não pega, por exemplo, o perfil da Fran para ver qual que é a idade dela, para ver se o CPF dela tem restrição na hora da gente colocar o cliente no sistema. A gente pega a placa do veículo. Então, a gente vai analisar a placa, a gente vai analisar o veículo, o ano e tudo mais, o valor, enfim, a gente vai assegurar a partir do veículo. Quais que são os diferenciais que a gente tem? A gente não vai fazer, então, essa análise. O nosso cliente, ele não precisa ter limite no cartão de crédito. Muitas vezes, as pessoas, elas não contratam seguradoras. Por quê? Porque elas têm que ter um limite maior para pagar aquele seguro anual.
Aqui não, o nosso cliente vai fazer, você vai fazer uma cotação para o cliente, ele vai ter lá o valor do seguro dele mensal, 250 a 500 reais em média, tá? E ele vai pagar isso todos os meses. Como que ele paga? Ou no cartão de crédito ou no Pix. Ele que escolhe, certo? E aí, é muito fácil do cliente estar seguro. E o que a gente precisa bater muito na tecla? Que eu preciso que vocês entendam isso, tá? Nós não somos uma associação. Na hora de você fazer uma cotação para o cliente, a principal coisa que eu tenho certeza, gente, que se vocês explicarem para as pessoas e elas conseguirem entender, não tem como elas dizerem não para vocês. Por quê? Porque por que uma pessoa está numa associação? Você vai mostrar para ela o perigo dela estar ali, porque a gente reza para não acontecer nada, não bater o carro, não ter nenhum tipo de problema, certo? Se ela tiver algum problema, nada garante. Ela não está garantida de verdade de nada. Ela vai ficar ali muitas vezes pagando aquele valor e acontece alguma coisa, ela não vai ter o reembolso. Ela não pode ir atrás legalmente, ela não está assegurada de verdade. Vocês precisam mostrar para as pessoas isso. Se a pessoa tá aí na sua frente, pergunta para ela se ela tem algum tipo de seguro no carro. E pesquisa para você saber qual é essa empresa, né, que ela tem o seguro. E aí, você tem a oportunidade de deixar ela segura de verdade, certo? Então, vocês conseguiram entender essa brecha que a gente tem? Por quê? Porque existe uma migração acontecendo por causa dessa lei complementar 214. Então, vocês podem perceber que é muito parecido com a energia, né? A gente tem uma grande oportunidade acontecendo. Por quê? Porque a gente vai ter clientes que não vão estar assegurados. A gente pode trazer eles para nossa carteira de clientes. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Eu vi que vocês estavam falando alguma coisa. Você tem exemplos de associações, nomes? Gente, tem muitas. Eu não lembro o número que ele falou, mas existem muitas, milhares, tá, de associações hoje no Brasil. Eu posso pesquisar e posso trazer uma lista para vocês, mas se você pegar um nome de uma empresa que um cliente te diz e jogar no Google, vai aparecer o que é, tá? Se é uma seguradora ou se é uma associação. E aí fica muito simples de você trazer esse cliente para a gente, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha. Pensei que fazia no boleto. Lá no na hora de fazer a cotação, o pagamento estava em Pix ou cartão. Tá? Depois a gente pode confirmar essa informação. Vocês conseguiram entender até agora? Porque aí agora eu quero trazer para vocês uma visão de oportunidade mesmo. Deu para entender o que está acontecendo no mercado? Qual que é a diferença de uma proteção veicular para um seguro? Ótimo. Beleza. O que eu vi, gente, de oportunidade? Ó, tem gente falando, não sabia dessa diferença. É muito importante. Toda vez que a gente for apresentar para o nosso cliente essa proposta, quando a gente pega a placa desse cliente, que é o que a gente precisa para fazer uma cotação, precisa da placa, gente. A gente precisa saber explicar para ele, porque é aí que a gente vai ganhar esse cliente. Não tem como, gente, você fazer uma cotação, explicar isso para o teu cliente e não fechar. Inclusive, por quê? Quem aqui já fez algum seguro no chat? Fala para mim, por favor. Eu espero que bastante gente, né? Mas, se você ainda não fez um seguro, você talvez não saiba disso. Quando você sobe lá a proposta do cliente, aparece o seguinte: você tem como cobrir uma proposta. Então, se o teu cliente chegou para você, ou ele já está em uma seguradora, tá? Tem que ser na seguradora. Ele está em outra seguradora, ou ele tem outra proposta, vamos supor que ele tem um carro X e ele tem uma proposta de 300 reais por mês. E você cotou para ele, com a gente, deu 350 reais por mês. Tem um botãozinho lá onde você consegue cobrir a proposta. Então, o que você faz? Você sobe lá a proposta, mas precisa ser proposta mesmo. Não adianta só o cliente te falar, tá bom? E a gente consegue bater. Então, é automático. A gente vai conseguir bater os 300 reais e a gente vai colocar as mesmas coisas que a outra seguradora ofereceu. Agora, me fala, por que o cliente não vai fechar com você? Se você souber apresentar para ele, mostrar como a gente é seguro, nós somos uma seguradora, não é associação. Muitas pessoas têm dúvida justamente por causa da nossa modalidade de pagamento, das facilidades, enfim. Por que esse cliente não vai fechar com você? Não vai ser por dinheiro.
Por quê? Porque você vai conseguir bater qualquer proposta de qualquer seguradora. Se você estiver munido de informação e conseguir explicar para ele de verdade, não tem por que você não conseguir fazer. Certo? Deixa eu ver aqui. Uhum. Olha só, gente, Ju, aqui é a Lu. Acabei de ver que meu parceiro estava com proteção veicular e sempre falou bem do seguro dele. Justamente agora que entende porque estão demorando 90 dias para pagar o sinistro. Tá aí, gente. E, Lu, deixa eu te falar uma coisa que não é boa, mas assim, caso eles decidam não pagar, vocês não têm a quem recorrer, porque não é regulamentado. Vocês entenderam, gente? Muitas vezes as pessoas elas estão com proteção veicular e elas nem sabem. Então, olha que legal. Agora vocês têm essa informação. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês conseguirem utilizar e muitas vezes ler ali, gravar um áudio para o cliente, para que vocês consigam argumentar. Olha só. É exatamente. Viu só? Bom, então vamos lá. Eu quero trazer uma visão de oportunidade. Há uns dias atrás, eu estive num evento da BP, em um rodeio de Pedro Leopoldo. E eles estavam fazendo reconhecimento dos top lá, as pessoas que trabalham lá dentro, porque para vocês entenderem, lá dentro da BP, gente, da Bem Protege, trabalham pessoas CLT, tá? Então as pessoas ficam fazendo isso que a gente faz, prospectando clientes, mas eles são CLT. E aí hoje eu fui lá na sede e vi como eles trabalham. É tipo, parece um call center, tá? Todo mundo sentadinho, com telefone, WhatsApp, trabalhando, prospectando. E aí, eu peguei alguns dados para trazer para vocês, para que vocês se coloquem uma meta, gente. Olha isso. Eu conheci hoje lá pessoas que trabalham no modelo CLT, eles não têm recorrência. Aqui na iGreen, quando você cadastra um cliente de seguro, o que acontece? Hoje, sem campanha, se for sem campanha nenhuma, eu ganho 10% do valor da placa que eu coloco. Então, se o meu cliente vai pagar R$500, eu vou ganhar R$50, certo? Por um cliente. Mas eu vou ganhar só esse mês? Não, você vai ganhar todo mês. Todo mês, quando esse cliente pagar o seguro dele, você vai ganhar R$50. Você conseguiu perceber o tamanho disso, dessa oportunidade de construção? Aquele teu cliente de energia que você já cadastrou, ele tem um carro, provavelmente. Você pode apresentar para ele essa solução agora. Chama ele, conversa com ele, apresenta essa solução para ele. Os clientes, gente, que estão indo nas barracas de mutirão, é exatamente o tipo de público-alvo que a gente quer. Muitas vezes essas pessoas ou não estão protegidas, ou essas pessoas estão na proteção veicular. Por quê? Porque é menos burocrático e elas acham que elas estão seguras. Então, para quem está fazendo mutirão, amanhã você vai mandar fazer um banner, entra no material de apoio que a gente disponibilizou e você vai começar a divulgar seguro também no teu mutirão. Porque você vai captar. Imagina comigo, se você está captando uma conta de energia que está te pagando R$5 por mês e você coloca um cliente com uma placa de R$250, que é um seguro pequenininho, são R$25 por mês que você vai ganhar a mais em mais um serviço. Todo mês, quando esse cliente pagar. E você ainda está melhorando a vida dele. Por quê? Porque você está levando para ele um seguro de verdade, uma coisa que não vai dar pepino. Ju, mas eu não estou segura, como é que é isso? Funciona em todos os lugares? Gente, funciona em todos os lugares. A gente atende a nível nacional. Todos os nossos guinchos, por exemplo, eles são terceirizados. Então, aconteceu alguma coisa, sei lá, no interior. Você vai acionar a BP e aí, deixa eu te falar uma coisa. A média de tempo que um cliente nosso fica no atendimento, tá? Para o guincho é de 12 segundos. O negócio está rodando redondo. Então, o teu cliente, ele não vai ter nenhum tipo de problema. A gente atende a nível nacional, em absolutamente qualquer lugar. Precisa de uma oficina, é terceirizado. Então, a gente vai rastrear ali no raio onde você acionou e vai te mandar para o lugar. Um guincho, mesma coisa. Então, é a nível nacional, beleza? Vocês estão conseguindo perceber todos os dados que eu estou trazendo, entender de forma clara? Então, sobre os meninos lá que eu conheci, né? Trabalham de forma CLT. Então, eles têm um salário e eles ganham mais ali a comissão. Mas aí, presta atenção nisso aqui. Eles não trabalham com recorrência. E tem gente lá faturando, gente, R$28 mil por mês, apenas com venda. Lembrando que eles não ganham recorrência. Então, eles trabalham naquela modalidade. Fez tudo,
esse mês virou mês, é ano novo, começa tudo de novo. O plano de comissão deles lá paga 30% a partir de 21 placas. Então, fez 21 placas no mês, vai ganhar 30% disso. A gente ganha 10% de cada cliente e a gente ganha recorrência. O que isso está mostrando para a gente? Isso significa que nós estamos diante de um mercado, gente, gigantesco, com milhões de clientes para prospectar, uma necessidade latente, uma necessidade real de proteção e um potencial de ganho muito expressivo. Muito. Para quem decide construir o negócio com consistência, é dinheiro no bolso na hora. O cliente pagou, entrou a comissão para você. Imagina, uma pessoa que está trabalhando lá CLT, ela está tendo um faturamento de 28 mil reais por mês, sendo que ela não está construindo recorrência. O que ela faz esse mês não paga nada para ela no mês que vem. E você tem a oportunidade aqui de fazer a mesma coisa, só que você vai ter recorrência. Então, é absurdo o tamanho da remuneração que a gente tem. A iGreen, gente, isso também preciso que vocês entendam. Ela está extremamente comprometida em construir um dos programas de remuneração mais atrativos do mercado. Então, nós estamos começando, o seguro ele foi lançado, acho que foi lançado oficialmente na convenção, né? Dia 27 de abril, se eu não me engano. Então, é um negócio que acabou de começar. A empresa, ela vai dar muita atenção para esse serviço, ela vai pagar muito bem, vocês podem esperar campanhas, agora mesmo a gente está tendo campanha, você faz 30 seguros, você ganha cupom de 30% de desconto para você dar para o teu cliente, e você ainda ganha uma moto elétrica, se você fizer 30 placas agora no mês de junho. Então, vocês podem esperar esse tipo de promoção e além da iGreen. Por isso que eu estou trazendo esse treinamento para vocês, porque eu acho extremamente importante. A empresa, ela está colocando força, estrutura, investimento para que os licenciados sejam muito bem pagos. Só que existe uma diferença em quem vai ver esse movimento acontecer e né, quem não vai, e quem vai realmente aproveitar o momento para crescer. Vamos lá. O que a gente está ganhando hoje sem nenhum tipo de campanha? 10% por venda, tá? Recapitulando para vocês. Com estrutura... Deixa eu só aceitar aqui que tem alguém me chamando que não está conseguindo entrar. Pronto. Vamos lá. Com as campanhas, a gente está conseguindo ganhar até 100% da primeira parcela. Vocês viram isso? Então, quando você faz ali, bate as metas, você consegue ganhar até 100%. Fez um seguro, 10%. Uma coisa importante que eu lembrei agora que falaram é que vocês sabiam que para vender seguro de carro, geralmente, essas pessoas, né, os corretores de seguro, eles precisam fazer um tipo de licença. É tipo quem é corretor de imóveis, precisa fazer ali um tipo de licença. Gente, a gente não precisa pagar para fazer isso. A gente está aqui na iGreen, a gente já tem o direito de trabalhar com isso. Mas a gente precisa estudar. A gente precisa estar munido de informações. E é um serviço completamente novo. Eu tenho certeza que vocês não estão dando devida atenção a isso. A prova disso é que todo mundo que está aqui na sala não sabia dessas informações que eu estou trazendo. Então, agora, eu quero que vocês entendam que a gente está tendo treinamentos. Está tendo o café com seguro 8 horas da manhã, todos os dias. Aí, aonde eu pego o link? No canal oficial da iGreen e eu disponibilizo no grupo também. Entra lá, todos os dias, está tendo head de seguros falando sobre seguro. É muito importante agora, nesse início, que vocês participem desses treinamentos. Por quê? Para que a gente consiga falar com o cliente. Imagina se você fosse vender amanhã, tentar vender um seguro para um cliente teu, colocar uma placa, né, fazer uma cotação de uma placa, sem essas informações que eu passei para vocês hoje. Qual que é a diferença de proteção veicular e de seguro? Enfim, beleza. Agora, imagina você com essas informações, indo lá para o teu cliente, mostrar para ele que talvez ele esteja dentro de uma proteção veicular. A tua chance de ter sucesso na sua prospecção, ela é muito maior, porque você tem informações. Então, a gente precisa estudar. Não tem como esperar que um milagre aconteça e todo mundo queira fechar com você se você não sabe o que você está falando. Concorda comigo? Agora, dia 1 e 2, aqui em BH, a gente vai ter um treinamento lá na sede da BP, presencial, só para falar sobre seguros. Mas aqui onde eu tô, na minha cidade, não tem. Tudo bem, participa dos que tem online. Certo?
Quem faz o pós-venda do seguro? A BP mesmo? Sim, é tudo com a BP. Aí tem o suporte, tem os contatos, enfim, é a BP. Ah, e o cliente tá com problema no carro, precisou de um guincho. Ele não vai entrar em contato com você, ele vai entrar em contato com a BP. Você vai passar para ele tudo bonitinho, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ótimo. Tem gente perguntando quais são os veículos, o que a gente cobre. Vou explicar para vocês. O que a gente assegura? Hoje, gente, a gente assegura carros, motos e caminhões. Caminhões até 300 mil reais, sem considerar acessórios. O que são acessórios? O baú, né? A parte de trás do caminhão. Então, a gente assegura o cavalinho do caminhão, tá bom? Isso amplia bastante o nosso mercado. Então, a gente pode atender famílias que querem proteger os seus veículos, profissionais que dependem dos veículos para trabalhar. Então, motoboy, gente, motoboy é um público para você abordar. Todo mundo, absolutamente todo mundo que você conhece. Pede indicação, faz lista. Sabe o que o pessoal da BP falou hoje lá para gente? Quando eles vão contratar um consultor lá, né, que é como eles chamam as pessoas que vendem os seguros, o que eles fazem no primeiro dia? Eles pedem para essa pessoa fazer uma lista de 50 nomes. Vocês veem alguma semelhança com o nosso negócio? A gente também trabalha com lista de pessoas, não trabalha? Então, essas pessoas que trabalham lá, elas têm que prospectar com contatos próprios, tá? Então, entrou na empresa, ela tem que fazer uma lista de 50 nomes e ela tem que ligar para essas 50 pessoas e ela tem que fechar pelo menos um seguro. Senão, ela não fica na empresa. Eles fazem isso lá. A gente pode fazer isso aqui. Ah, Júlia, mas quem que eu vou colocar na minha lista? Gente, pelo amor de Deus. Se você falar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu cunhado, enfim, para as pessoas que convivem aí com você, pessoas da sua família, que a iGreen tem um novo serviço, você estudar, se sentir seguro para falar com essa pessoa sobre o que a gente tem para oferecer. E eu acredito que vocês estão saindo daqui mais seguros agora. E ainda assim, você não conseguir fechar um seguro, 50 nomes você coloca numa lista e você oferece o seguro. Manda áudio, liga para a pessoa. O que eles disseram lá também que é muito interessante. O primeiro contato que eles fazem com essas listas é sempre via ligação. Tentou ligar 1, 2, 3 vezes, não deu certo, aí sim eles vão para o WhatsApp. Então fica a dica para a gente. Porque se eles estão fazendo isso lá no CLT, eles não estão ganhando recorrência e tem gente ganhando 30 mil reais por mês. Gente, eu vou postar depois lá no meu Instagram os vídeos que eu fiz. A gente estava sentado na sala de reunião e as meninas, a cada venda que eles fazem, eles batem um sino. As meninas levantavam o tempo todo para bater o sino. Pessoas que fazem, no mínimo, 21 placas por mês, senão elas são mandadas embora, sabe? O normal lá é fazer 21 placas por mês. Quantas placas você já fez? Hoje é dia 21. Se você tivesse feito uma por dia, você teria feito 21 placas. Quanto dinheiro você já teria colocado no seu bolso? Entende? Então, assim, eu acho que agora, se você não tinha entendido o que é o seguro, agora você entendeu, certo? Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. A Kathleen perguntou, carro até 300 mil. Exatamente. Carro também até 300 mil. Ju, quem já fez o seguro anual, como faz para cobrir a oferta? Miriam, então vamos lá. O seguro anual, a pessoa, ela não vai cancelar, porque senão ela vai ter que pagar multa, tá? Então, ela não vai cancelar o seguro anual para fazer com a gente. O que você vai fazer? Quando você entrar em contato com um cliente que tem seguro anual, você vai falar com ele, ele vai falar, eu tenho seguro anual e tal. Quando vence o seu seguro? Ah, meu seguro vence em agosto. Você anota lá na tua lista. Seguro do fulano vence em agosto. Em agosto, você vai entrar em contato com o fulano no dia 1 de agosto. Ou no final de julho, você já entra em contato com ele. Por quê? Aí sim você vai pegar a proposta, porque quando tá vencendo o seguro, a seguradora ela já manda a nova proposta. Tá? Então, por exemplo, o Evandro, um exemplo muito claro. O seguro do carro dele vence amanhã. A gente estava falando sobre isso hoje. E ele já está com a proposta
que o corretor dele mandou para ele. O que, que ele fez? Ele vai subir a proposta lá no sistema da iGreen, porque aí a gente vai conseguir bater exatamente o mesmo valor com os mesmos serviços, com a mesma cobertura que a seguradora dele mandou. Então, quando esse cliente te falar a data, você pega a data, entra em contato com ele para você subir a proposta e conseguir bater. Não é que eu acho que a gente vai conseguir bater. Eu tenho certeza. A gente bate. Se você subir, a gente vai bater. Tá? Então, a gente sempre vai deixar, no mínimo, no mesmo valor que a seguradora, né, que é a nossa concorrente, tá bom? Então, agora, eu quero que você pense comigo. Pensa aqui comigo. Se você cadastrar um veículo por dia, e eu tô falando assim, ó, de um veículo que tem um valor mínimo, geralmente, de R$ 250 por mês. Se você cadastrar um por dia, em um ano, você vai ter uma renda recorrente de R$ 7.794 por mês. Você conseguiu entender isso? Cadastrando um veículo, gente, que não é tipo o veículo, não é a parcela do cliente. Tem clientes que vão pagar muito mais. Em 2 anos, é uma renda recorrente de R$ 15.588 por mês. Construir renda recorrente com a iGreen nos seguros está muito mais simples até do que na energia. Porque, lá na energia, às vezes a gente tem, demora para injetar, meu cliente tá reclamando que faz 60 dias, faz 90 dias, que é o período que precisa esperar. Gente, isso aqui é dinheiro no bolso na hora. É uma oportunidade gigante. E eu tenho certeza que vocês não pegaram essa visão. Sabe por quê? Porque eu fui olhar o número de seguros que tem feito lá na nossa equipe. A maioria das pessoas que está aqui não colocou nem o próprio carro para fazer seguro. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer quando você sair daqui é olhar se a tua seguradora é uma seguradora ou é uma proteção veicular. Se ela for uma proteção veicular, você pode sair amanhã dela. Amanhã. E aí, você vai fazer uma cotação com a iGreen e você vai fechar. Porque você precisa ser produto do produto. Isso é clássico, a gente precisa saber que a gente tem que consumir aquilo que a gente vende. Vocês podem ficar tranquilos. Funciona 100% redondo. Gente, eu fiz questão hoje, fui lá, conversei com o dono sócio do Gustavo Lima, conversei com ele. A gente fez várias perguntas, conhecemos a sede. Olha, são 3 prédios, tá? Em um prédio tem 5 andares, outro prédio é todo, e mais um prédio são 4 andares. Então, tem a parte de atendimento ao cliente, quando ele aciona guincho, sinistro, tem a parte de vendas, tem o jurídico. É um negócio que já roda perfeito. A iGreen foi extremamente inteligente quando fez isso, porque a gente pegou uma empresa que já funciona, um negócio que já roda perfeito, com um diferencial, que é aquilo que a gente quer trazer, que é o nosso DNA na iGreen, né? Que é facilitar. A gente tem isso na telefonia, a gente tem isso na energia, e agora a gente tem isso também na iGreen Seguros. E a gente trouxe para agregar valor ao serviço dos licenciados. A gente consegue construir uma renda absurdamente maior do que com a energia. Imagina você juntando tudo isso. Cara, você vai fazer um mutirão, fala do mutirão, já coloca um banner ali, tem a foto do Gustavo Lima, facilita, porque é uma figura pública. Explica para o teu cliente. E aí, você já tem seguro? Não, ainda não tenho. Não, eu já tenho. Qual que é o nome? Joga no Google e mostra para ele. Vocês têm noção que 70% das pessoas que têm veículos, tá? 70% dessas pessoas não estão protegidas de verdade? Ju, onde tem a informação se é seguradora ou associação? Antônio, você vai ter que pesquisar. Porque, olha só, eu vou contar para vocês uma experiência própria. Vocês conhecem Neoprotege? Talvez não todos conheçam, mas a Neoprotege eu tinha lá em Santa Catarina, tá? Foi uma pessoa que trabalhou comigo lá na Doterra que fez o seguro do meu carro para mim. E aí, alguém já tinha me falado assim, não, toma cuidado, que isso aí é associação. Gente, graças a Deus, eu tenho carro há 5 anos, nunca tive nenhum tipo de problema, nunca precisei de guincho, nunca bati o carro. Porque antes da iGreen eu estava em uma associação, eu estava na Neoprotege e eu não sabia. E aí, agora que eu fui estudar, que eu entendi que se Deus me livre eu batesse o meu carro, que vale R$ 100 mil, eu estaria lascada. Você tem noção?
E a maioria das pessoas não sabem disso. Imagina só o perigo que eu estava correndo. É muito bom, é muito bom. Então, toda vez que, Antônio, respondendo sua pergunta, toda vez que você pegar um cliente, você pergunta para ele o nome da seguradora, né? E você coloca lá no Google. Se você jogar no Google, você vai conseguir ver se é uma cooperativa, associação. Tem que ser seguradora. Se não for seguradora, não está protegida legalmente. Esse cliente ele pode não receber nada caso aconteça alguma coisa. Sabe por quê? O que acontece? Uma associação, ela é um rateio entre várias pessoas. Aí vamos supor que a Kathleen, ela tem um carro, sei lá, um Civic. Ela bateu o Civic dela e deu PT no Civic dela. Só que a empresa que é do Antônio, né, a proteção veicular do Antônio, esse mês ela teve um monte de batidas, ela teve um monte de problemas e o caixa dela não tá legal. O que esse cara, esse dono dessa empresa, o que ele vai fazer? Ele não vai te pagar, ele vai falar, daqui 90 dias a gente te paga, 120 dias a gente paga. E nada garante que ele vai te pagar. Se você jogar no Reclame Aqui, o nosso RA lá no Reclame Aqui é a única seguradora que o RA é 1.000. Se você jogar essas associações, você vai ficar espantado com o tanto de problema que tem de gente que perde, gente, uma grana, porque você não pode entrar na justiça. Se você entrar, você não vai receber, porque é uma associação. Então, é muito grave. Hoje, quando ele estava falando, eu não sabia, tá? Hoje, quando ele estava falando, eu fiquei assim, ó, chocada. Eu falei, gente, não tem como o cliente não fechar com a gente se a gente mostrar essa brecha. Porque a real é que a maioria das pessoas não tá numa Porto Seguro da vida. A maioria das pessoas não tá com essas empresas, tá? E ainda assim, quem tá, você vai pegar essa pessoa e você vai conseguir bater ali essa proposta que ela tem. Ju, mas a pessoa que tá, por exemplo, lá na Porto Seguro, como que eu vou conseguir convencer ela? Qual a credibilidade que eu tenho para passar para ela? Gente, vamos lá. A Vibra é o quinto maior CNPJ do Brasil. Quinto maior CNPJ do Brasil. A Vibra, ela tem 50% da iGreen. Agora, consequentemente, nós temos 50% da iGreen Seguros e os outros 50% são lá da Bem Protege. O grupo Vibra, ele teve que aprovar esses contratos, ele teve que aprovar a Bem Protege fazer parte, né, dos nossos serviços. Então, o grupo Vibra, quinto maior CNPJ do Brasil, está por trás dessa operação. A Porto Seguro é desse tamanho aqui, ó, perto do quinto maior CNPJ do Brasil. Então, você tem, sim, culhão para bater qualquer coisa, mas você precisa ter informações, senão você não vai conseguir, o teu cliente vai falar alguma coisa, você não vai saber o que responder. E aí, ontem, eu estava num treinamento com o Sanzio. Vocês conhecem o Sanzio? Ele é o embaixador, né? Tem 2 embaixadores na iGreen hoje, tem o Felipe Moraes e o Sanzio. E ele estava no evento presencial aqui em BH. E aí, ele estava falando sobre como que ele tem conversado com os clientes sobre seguro. O cliente fez uma pergunta, responde a pergunta e fala, me dá sua placa para eu fazer uma cotação. Não o cliente te fazer uma pergunta, você responder a pergunta e ficar em silêncio. Gente, pega a placa. Pega a placa, porque se você pegar a placa e você fizer a cotação, você vai conseguir ter argumento para conversar com esse cliente. Se o valor der maior e ele te disser, não, o valor tá maior, não, tudo bem, me passa aí a cotação que você tem, me manda a sua proposta que eu consigo bater ela para você com toda certeza. E ainda tem 20% de desconto nos clientes no primeiro mês. Certo? Vocês conseguem entender como não é difícil? É simples a gente conseguir construir uma cartela de clientes aqui? É isso, gente. O que eu tinha para passar para vocês, né, sobre os seguros, é basicamente isso. Eu quero responder aqui, se vocês quiserem mandar perguntas, podem me mandar aqui no chat, que eu vou respondendo vocês. Eu quero saber o que vocês acharam, se foi válido, se vocês conseguiram entender, ficou claro. Querem abrir o microfone, perguntar alguma coisa também? Pode, tá? Ju, eu acho que falando assim de seguradora, né, o que mais os clientes pedem na hora de cotar, claro, ali tudo que cobre, enfim, né, mas é na hora que ele precisa, o que ele faz.
Porque eu tenho várias amigas minhas que me indicaram que eu estava procurando um outro seguro para mudar, e estava procurando e queria mudar, né? Porque o que que acontece? Na hora que você precisa, aí é a dificuldade, Sim. né? E daí, aqui no Sul, eles falam, mas aqui eu tenho uma amiga minha que trabalha na seguradora e eu ligo para ela, e ela que faz tudo para mim, chama o guincho, aciona lá e faz tudo, né? Sim. Então, eu acho que essa parte é uma parte bem importante, de como, na hora que ele vai precisar, se realmente vai ter esse respaldo, né? Sim. Como eu falei para vocês, a gente tem a estrutura física aqui em BH. É lá que ficam os atendentes. Então, lá existem alguns andares onde aproximadamente 70 pessoas por andar que ficam para atender o cliente. Carol, a média de tempo que o cliente, quando ele vai acionar, a média de tempo que ele fica em espera é de 12 segundos. Então, para falar com um atendente, vai passar as informações. Então, meu CPF é tal, eu estou em tal lugar, eu preciso disso e tal, para acionar para ele. Então, não é nada burocrático. Não, eu realmente quis entender, porque antes de eu entender, eu não vou promover para vocês trabalharem, porque eu quero entender para que vocês trabalhem e vocês consigam ter eficiência, né? Para vocês conseguirem realmente trabalhar com algo que funciona. Então, eu fui lá justamente para entender isso. E funciona, tá? Como eu falei, o atendimento é a nível nacional. Mas eu tô lá onde Judas perdeu as botas. Você vai acionar, eles vão olhar no raio mais próximo, onde que tem um guincho, que é tudo terceirizado. Então, onde tem um guincho para te atender? Aí eles vão acionar esse guincho mais próximo. Preciso de uma oficina para atender, que consiga atender o meu carro, que é modelo X. Eles vão ali também no raio mais próximo a você, olhar qual que é a oficina que consegue te atender. A respeito de carro extra, a respeito de seguro contra... Ai, meu Deus. A pessoa que dirige ali, outro condutor, terceiros, né? Também tudo a gente consegue personalizar na proposta. Você consegue ver, por exemplo, no meu carro, eu coloquei lá, porque eu não costumo viajar muito de carro. Então, tem lá, se acontecer alguma coisa, eu tenho como ir e voltar, por exemplo, 500 quilômetros, a minha cobertura, 500 quilômetros. Isso, né? Tem o carro extra, enfim, tudo isso, quando você subir a proposta, vai ter lá os produtos, né, que a gente tem para oferecer para o cliente. Mas na minha proposta, na proposta aqui não tem isso. Você tem como personalizar e colocar e cotar para o teu cliente. Tudo é personalizável. Vão vir as propostas prontas, você vai ver que quando você subir, vai vir sempre uma proposta mais barata, que geralmente tem cobertura para 5 produtos, tá? E depois tem uma outra e uma outra. Então, geralmente são 3, tá? Que aí é a mais básica, uma média, intermediária e uma premium. E aí o teu cliente escolhe, você manda para ele. Inclusive, você já renovou? Colocou teu carro? Não. Então agora você vai colocar na Green Vou fazer no meu. Você vai ser tua primeira cliente e ainda vai ganhar 10% de volta aí do valor que você vai pagar. Sim, muito bom. Mais alguém? Ô, Ju, Oi. eu coloquei aqui no chat perguntando, na hora da negociação do valor da proposta, também entra em negociação a franquia, porque é uma das coisas que as pessoas mais também levam em consideração, né? O valor da franquia. Entra, porque na proposta, no caso, se você vai subir uma proposta para cobrir? Isso. Entra, porque na proposta vai ter o valor da franquia e vai ter o valor da mensalidade, né? E aí a gente vai bater aquilo. Tá? Vou te dar um exemplo. O Evandro foi fazer a cotação do dele, certo? Ele tem a Tóquio, que é uma seguradora. E aí, a franquia da iGreen deu o dobro do valor no carro dele, que é um BID e tal, aquele carro verde lá. Aí a gente foi lá hoje e tal, e ele falou, não, vou subir, a gente vai conseguir bater? Sim, a gente conseguiu bater, então vai conseguir bater. E isso estava o dobro do valor. Vai bater, tá? Tá, porque eu perguntei, porque assim, eu ainda não fiz, depois que eles abriram essa questão da gente mandar proposta concorrente, eu ainda não fiz simulação. Ô, mãe! Aí, filho, a mãe tá
Perdão. Eu tô com duas placas para subir, e uma delas a pessoa tem proposta. E aí Sim. eu quero saber se na prática para já ver, né, se bate também o valor de franquia. Sim, sobe, você tem que pegar a proposta dela, sobe a proposta dela lá, vai bater, Tá. tá? Maravilha. Ah, E só o para quem Edson. já tem seguro, alguém perguntou aqui, hoje mesmo, eu tenho, né, o meu seguro do carro vai vencer em setembro, mas como ele está pago à vista, se eu quiser sair da seguradora, que é uma coisa que eu também já estou vendo isso, eles me pagam um valor de volta. Ah, legal. Eu acho que isso Alguém depende perguntou. da seguradora, né? Isso, e no caso meu, eu não estou pagando todos os meses, eu já paguei ele lá no começo, quando eu fechei à vista e tal, paguei. E aí, como eu tenho, ele cotou, meu corretor cotou, né? Falou, olha, se você sair hoje, você recebe ali o X valor, entendeu? Então, assim, tem essa possibilidade. Então, quem já tem seguro pode dar uma olhada nisso também. Legal. Vamos lá, o Edson. O Antônio, valeu muito, mas acredito que o café será importante para gerar mais informações. Com certeza. Lá vocês podem entrar, além do Adenir, que é o head, estar falando todas as manhãs, vocês têm a oportunidade de perguntar, tá bom? O negócio é colocar em prática. Amanhã terei uma cotação, mas é cliente da Porto. Vamos ver se conseguimos bater a proposta. Vai bater, Edson, com certeza. Pega a proposta, sobe no sistema, vai bater. Quando batemos a proposta do cliente, quanto abate ou diminui na nossa recorrência? Marcelo, por exemplo, se você fez uma cotação e deu R$ 500 por mês do cliente, você ganharia R$ 50 nos 10%, sem nenhuma campanha, certo? Certo. Se você for bater uma proposta e a proposta que ela te mandou é de R$ 400, você não vai ganhar 50, você vai ganhar R$ 40. É o valor que você ganha é em cima do valor que o cliente vai pagar real todos os meses, tá? Então, sim, vai diminuir. É isso. Gente, gravei, tá? Então, vou disponibilizar no YouTube para vocês. Ou, abram as câmeras, tem muita gente com câmera fechada, quero tirar uma foto para a gente postar lá no nosso Instagram, do nosso treinamento de seguros. Eu quero ver vocês ganhando muita grana, viu, com seguros. Todo mundo com R$ 15.000 de recorrência, só com os seguros em 2 anos, colocando um seguro por dia. Imagina se a gente começar a concorrer lá com os consultores da BP. Vamos lá, deixa eu tirar uma fotinho. Ai. Pronto, gente, obrigada pelo tempo de vocês. Vou mandar lá no nosso grupo, de novo, os materiais de apoio do seguro, para quem está fazendo mutirão ou quiser começar a fazer, enfim, conseguir mandar confeccionar para colocar aí na prospecção de clientes de seguros. E é isso, bora para cima. Qualquer dúvida que vocês precisarem, é só me mandar mensagem. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.